Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. O bate-papo sempre aberto aí para todas as modalidades esportivas e a gente gosta muito de falar do futebol, né? Futebol e principalmente quando o assunto é a nossa amada votuporanguense. Acabou o campeonato da Série A2, o CAV teve a melhor campanha até aqui na divisão, terminou na 8ª colocação na tabela, chegou à última rodada brigando, lutando aí por uma classificação, ganhar do Guarani e pensar ali em tropeço de outros times. Esses milagres aí não vieram, mas mesmo assim, o que a gente percebe do torcedor andando aí pelas ruas de Votuporanga é que está todo mundo contente, feliz com a atuação da Votuporanguense neste campeonato da Série A2 de 2018. A gente vai falar bastante sobre isso. E já apresentando aqui, tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio do Labim, da TV Unifev, Rafael Guanais. Rafael, a gente estava conversando aqui fora do ar, agora um pouco mais tranquilo, né, Rafael? Mas já com o pensamento ainda na Votuporanguense, no futuro do CAV. Bem-vindo ao programa Meio de Campo. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder participar do programa, falar de futebol, falar do Votuporanguense. E foi realmente uma participação honrosa nossa, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e já projetando um futuro, construir um futuro feliz, com resultados e brigando em alto nível com as grandes equipes do estado. Para ajudar a gente nesse bate-papo, mais uma vez participando aqui do programa Meio de Campo, o Leonardo Caporalini. Leonardo que ficou apreensivo, né? Porque como palmeirense acompanhou o jogo do Corinthians com São Paulo, aguardando o finalista aí do Paulistão. A gente vai falar disso também, né, Léo? Vamos falar muito sobre isso também, né? Mas primeiramente, olá Jussiano, olá Rafael, olá a todos que nos acompanham aqui pelo Meio de Campo. Vamos comentar muito sobre isso também, sobre as finais do Campeonato Paulista e comentar a preparação do CAV para as próximas competições. Isso aí. Começando agora o programa Meio de Campo, desde já gostaria de agradecer toda a nossa equipe técnica e também o Rafael Nascimento da assessoria do CAV. Aliás, publicamente, Rafael, seu trabalho durante toda a competição, desde pré-temporada, em tudo, para a gente foi sensacional, deu todo o subsídio, todo o material aí para a gente deixar o torcedor do CAV muito bem informado. Então, publicamente a gente enaltece o teu trabalho mesmo e sempre solícito, sempre à disposição da imprensa aí, da TV Unifev, trabalho também com a Gazeta de Votuporanga. Olha, só elogio, só elogio. Mas vamos falar então, vamos começar a fazer uma análise, um balanço. Agora que terminou para o CAV o campeonato, né? A gente comentou isso na nossa transmissão, se fosse com as regras do ano passado, a gente até estaria na segunda fase, que se classificaram 8 em 2017, para 2018 apenas 4 na segunda fase. Rafael, no geral, qual que é a sua avaliação, sua análise do que o CAV planejou e conseguiu na Série A2? Olha, a gente tinha no início da preparação, a diretoria implementando uma nova filosofia em relação principalmente a não só se montar equipes ano após ano e competição após competição, mas de se ter nesse primeiro momento, se projetar um futuro, seja ele comercial ou dentro do campo, mas de se implementar uma filosofia, de trazer profissionalismo para o clube, né? Traçamos objetivos no início, dentro daquilo que nós tínhamos de planejamento e de condições principalmente. Então todos os objetivos foram cumpridos, na verdade até acima daquilo que foi projetado, mas eu acredito que o mais importante nesse momento foi ter conseguido implementar uma ideia de jogo, né? Praticamente todas as partidas, com exceção, acredito que de 3 partidas que nós não tivemos um bom desempenho, contra Nacional, Taubaté e Audax, todas as outras partidas nós fomos superiores aos nossos adversários, né? Conseguindo implementar uma ideia de jogo, não só um modelo, mas um futebol coletivo, futebol até vistoso de se estar acompanhando. Isso foi um comentário, não é um comentário meu, apesar de que eu falei para os atletas que eu apreciava o que estava sendo apresentado,
mas também dos nossos adversários, né, de imprensa também, de outras cidades, o reconhecimento em relação à qualidade do jogo que foi apresentado, pensando em performance. Então nós conseguimos não só nos manter na competição, mas conseguimos ali estar sempre no bloco intermediário, olhando para cima. Graças a Deus conseguimos ter a qualidade do jogo apresentada, temos perspectivas de jogadores que estão nascendo e que vão fazer parte da equipe no futuro, né? João Marcos, principalmente o João Marcos, que acabou se destacando mais e é um atleta hoje de destaque do Votuporanguense. Paulo Roberto goleiro, que terminou a competição, crescendo. Então, hoje a gente já tem algumas sementes plantadas, algumas perspectivas também para o futuro dentro do campo, fora do campo. E sempre caminhando em busca do profissionalismo, em busca, como eu falei, da gente se equiparar a estruturas grandes como o Guarani, como o 15 de Piracicaba, como o São Bernardo, que são equipes que disputaram competições nacionais no ano passado. Então, pouco a pouco, a gente construiu o nosso futuro com sabedoria, com organização e com planejamento. A gente lembra, Rafael, a gente acompanhou na TV Unifev desde da sua apresentação e naquele momento foi muito enaltecido a tua qualidade de treinador. Alguém da imprensa na época até questionou, né, a questão de experiência sua na divisão, mas presidente, diretores da Votuporanguense, o Gatti falou isso também, com relação ao seu estilo como treinador, que o seu estilo é o que eles queriam implantar na Votuporanguense. E naquele momento foi falado também sobre a dificuldade financeira de se montar o elenco, né, para esse ano. E no fim das contas foi um elenco competitivo que mesclou a juventude de João Marcos, outros jogadores aí que estiveram no elenco, com experiência, né, no caso de Ricardinho, Jairo, Fio, jogadores que têm uma bagagem aí. Isso deu uma liga legal, né? Gostaria que você comentasse sobre esse desempenho, apesar aí das limitações, né, que todo mundo ficou sabendo no início. Nós tivemos realmente, só que isso já foi apresentado no início, o Gatti, o presidente Marcelo nos apresentou quais eram as condições do clube, mas nós sempre acreditamos na nossa força de trabalho, né, em relação à experiência vivida da divisão. Eu acredito que a mentalidade hoje do futebol ela precisa se ampliar, o dirigente precisa ter perspectivas maiores e, por exemplo, treinadores, jogadores, gestores, etc., eles têm que ser julgados pelo nível de conhecimento que eles têm e aquilo que eles podem trazer de benefício não só para o jogo em campo, mas para o futebol de uma forma geral fora do campo. Então, nos outros clubes que eu passei, sempre houve uma certa desconfiança, ora pela minha idade, ora pela talvez por não ter muita experiência como jogador profissional. Agora o assunto foi em relação à primeira vez na divisão, mas o jogo é dentro das 4 linhas, ele é desempenhado ali. Eu tenho me preparado e vou continuar me preparando para ser um profissional que possa contribuir com o esporte de uma forma geral, contribuir com as pessoas, né, com os jogadores, com os diretores, né, sempre procurar construir e deixar um legado. A gente está conseguindo fazer isso aqui com a colaboração de todos, né? Você citou o Rafa aqui, que faz um grande trabalho para o clube, o Gatti, o próprio seu Pedro, que está fazendo mais um ano de profissão aí, que traz toda a experiência, a nossa comissão técnica. Então, tudo isso que contribuiu e pensando no elenco, dentro daquilo que a gente tinha de limitação, nós procuramos privilegiar a qualidade do jogo, a qualidade dos jogadores e principalmente nós traçamos um perfil de atleta que fosse se comprometer com aquilo que nós estávamos propondo e construindo naquele primeiro momento, e assim continuará. Então, a gente já era previsto nós termos oscilações no começo e no meio da competição, o que nos custou muito caro, já são poucos jogos, e a crescida no final da primeira fase. Se tivessem mais jogos, a gente ia continuar em crescimento e evolução, que é a tendência de um trabalho a médio e longo prazo. Então, eu acredito que nós deixamos essa primeira semente bem plantada, nós brigamos até o final e queríamos a classificação. Em nenhum momento a gente se contentou em ficar na
na metade da tabela, mas reconhecendo as nossas limitações e aquilo que foi possível fazer nesse primeiro momento. Leonardo, quer alguma pergunta, algum comentário sobre a fala do Rafael Guanais? Vou fazer uma pergunta, um pouco mais pessoal sobre você. Eu e o Josiano, a gente estava conversando antes de começar o meio de campo aqui em off. O padrão de jogo dos seus times é mais um estilo europeu, né? Sempre priorizando o toque de bola. Eu queria saber se você concorda com isso e se tem algum treinador que você se espelha, algum trabalho. Olha, eu diria que eu não sei se europeu, até porque hoje em dia algumas equipes aqui no Brasil já não, né? Vem desempenhando um futebol, vamos dizer que um futebol não é um futebol moderno, um futebol coletivo forte, né? A Holanda fez isso em 74, então não é moderno, mas um futebol com uma mentalidade coletiva. Eu aprecio o futebol bem jogado, né? Então eu aprecio o futebol trabalhado com a bola no chão, não valorizando simplesmente a posse de bola, mas um jogo vistoso dentro do possível com os resultados e também proporcionando uma boa exibição. O futebol ele é investimento, ele é comercial, mas ele é principalmente entretenimento, né? Eu acredito que envolve muito a emoção, muito a arte. A gente precisa tentar passar isso, né? Isso que eu sinto, que eu procuro passar para os jogadores também e procuro pedir para eles para que a gente possa passar isso também. E em relação aos treinadores, gosto muito do Guardiola, sou fã do Guardiola pelo modelo, pelo estilo. Como é que é, Léo? É Guanais de Ola? Quer falar? É o Guanais de Ola. Já lancei um apelido, eu vou aqui, ó. Já lancei um apelido para as próximas competições, Guanais de Ola. Já pode começar a chamar. Já pode? Concorda com isso aí também? Pode. Porque né? Se fosse qualquer um, não, mas ele tudo bem, né? Aí vai, né? Não, eu agradeço o carinho. Claro que não tem nem comparação, mas gosto muito do jeito que as equipes são equipes sempre simples e ao mesmo tempo cheias de conteúdos, né? E como eu falei, passando emoção. Tenho gostado muito do que o Tite tem feito também com a seleção brasileira. E o Fernando Diniz também é um treinador que já o enfrentei, já trocamos figurinhas também, espero poder ter uma aproximação novamente com ele. Então, são treinadores que valorizam o jogo como algo bonito, como arte. Então, acredito que esses três hoje são meus principais, quem eu procuro me espelhar e procuro buscar conhecimento também. O Rafael Guanais participando do programa Meio de Campo. É legal saber, conhecer um pouco mais do profissional, né? A gente falou tanto do Rafael Guanais, tanto do trabalho dele durante esse tempo todo de Série A2, agora conhecendo mais, presente aqui com a gente, conhecendo a pessoa. Ele já participou do programa Empreender com o professor Ramon aqui, mas aqui no Meio de Campo é muito legal, o público do esporte da TV Unifev conhecendo um pouquinho mais aí da formação do profissional, o que inspira o profissional que hoje defende as cores da Votuporanguense. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais cave, porque agora é pensar no futuro e o que vem pela frente aí, o que está sendo planejado. Daqui a pouquinho o Rafael Guanais vai falar com a gente.